Bom dia a todos. Hoje mais uma etapa que a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Saúde do município faz para poder ampliar o número de leitos de UTI na cidade de São Paulo. Esse hospital aqui, o São Luís Gonzaga, hoje inauguramos mais 10 leitos, totalizando então os 30 leitos aqui de UTI nesse hospital, na Zona Norte, uma região que não tinha nenhum leito de UTI e que, com o trabalho de parceria com a Santa Casa, que a gente agradece a Dulce, está aqui, muito obrigado, o doutor também, muito obrigado. Prosseguimos cuidando das pessoas. Nossa taxa de ocupação dos leitos de UTI ainda continua alto, não está naquela faixa ainda de 80, 81 que ficou durante mais de um mês, mas ainda estamos ali em torno de 73, 74. Não é motivo da gente ainda baixar a guarda, temos que ficar atentos, continuar ampliando os leitos, monitorando de uma forma bastante intensa. É um vírus que todos nós sabemos muito complicado e que requer da parte do poder público toda a atenção e em nenhum momento achar que a situação está sob controle. Eu sei que vocês vão perguntar sobre a vacina, já queria dizer que a cidade de São Paulo, quando foi anunciado a faixa etária de 50 a 59, nós optamos por uma questão de logística, respeito ao munícipe, para não ter aglomeração, de fazer o escalonamento. Fizemos isso e concluiu no sábado os 50 anos e 51, portanto, cumprindo a etapa da faixa etária de 50 a 59, e anunciamos já que na data de ontem e de hoje faríamos a repescagem dessa faixa etária e na quarta-feira retornaria a vacinação. Nós sempre tivemos a política de não usar a segunda dose, mas tendo em vista o volume de pessoas que foram vacinar e por conta de que houve um atraso na entrega de vacinas, a Prefeitura de São Paulo, a Secretaria de Saúde, optou por usar a segunda dose da vacina para poder evitar menos transtornos, aguardando que a vacina chegasse para que a gente continuasse. Mas não aconteceu, então nós reestruturamos. Hoje chegará a 188 doses e assim a gente retoma a partir de amanhã a vacinação com as pessoas com 49 anos. Mas estamos tranquilos, o trabalho está sendo feito, existe um esforço de todas as esferas, federal, estadual e municipal, e evidentemente uma situação tão complexa de uma vacinação de número enorme de pessoas, não que seja natural, mas é aceitável que em algum momento possa ter tido algum problema, como houve agora, que não é grave, mas a gente conta com a compreensão da população de São Paulo, que a cidade de São Paulo, através da Secretaria de Saúde, está e sempre esteve empenhando todos os esforços para fazer o melhor possível no atendimento às pessoas com Covid e na vacinação. E inclusive também uma outra fase que a Prefeitura desenvolveu, que foi a barreira sanitária. Então, o esforço tem sido gigantesco e a gente vai, a partir de amanhã, retomar e as pessoas serão vacinadas. Prefeito, pode ser o senhor ou o secretário, sobre a falta de vacina na capital. O secretário estadual da Saúde disse hoje numa entrevista para a TV Globo: eu só fui avisado ontem às 6 da tarde da falta de vacina. Se tivesse sido avisado antes, a gente providenciaria. Queria que o senhor ou o Edson saber, vocês avisaram o governo do estado antes das 6 da tarde ou só às 6 da tarde em diante? Só para esclarecer esse mal entendido, não? Acho que você falou bem. Com certeza absoluta foi um mal entendido. O secretário Jean, ele se expressou mal. Eu tenho certeza que ele é uma pessoa muito correta e muito séria. E ele acabou dando ali uma informação, né? Desconheço o porquê, mas imagino que seja pelo volume de trabalho, volume de pressão, que não procede, né? Eu mesmo, assim que eu escutei a matéria, né, que me enviaram, eu mandei um WhatsApp para ele, e inclusive com alguns prints de discussão. Nós estamos já há bastante tempo falando, tanto é que a gente, acabei de falar, aqui a gestão Bruno Covas, o Bruno sempre nos falou, muita transparência, né? A gente teve uma política de nunca usar a segunda dose, a gente usou a segunda dose, a contra vontade nossa, para poder
tentar ver se as vacinas chegavam e a gente não tivesse que interromper. Né? Então, já desde essa situação de uso da segunda, a gente já vinha falando, o Edson falando, eu mesmo falando. Né? No sábado, falei com a doutora Regiane por várias vezes com relação a essa questão. A gente terminou o sábado às 19 horas com estoque de 59 mil vacinas. Já peguei o relatório que o Edson me mandou, mandei para a doutora Regiane, olha, nós estamos com 59. Mas enfim, não se trata de culpar ninguém, não existe culpa. A vacina não chegou do governo federal, a gente precisa entender essa logística, né? Vem do governo federal, passa para o governo estadual que distribui para os municípios. Mas eu pediria que a gente não ache culpados, não existe culpado nessa história, existe boa vontade de todo mundo. Todos estão cansados, estressados. Pega o Edson, quanto tempo que não tinha? Era um dia de férias desde março do ano passado, né? Toda a nossa equipe, nossos profissionais. É uma faixa etária de muitas pessoas. Pega essa faixa etária de 50 a 59, 1.400.000 pessoas. Né? Nós vacinamos dessa faixa etária 1.300.000 pessoas. Todo mundo se esforçando, trabalhando. Houve esse problema. Eu tenho certeza que até com a colaboração de vocês, da forma de comunicar com a população, eles vão compreender. A gente retoma amanhã, esperando que acelere o quanto antes aí a vacinação. O senhor pode só precisar quando o senhor enviou esse WhatsApp para o secretário, sim? Hoje? Não, ontem. O senhor disse que enviou um WhatsApp para o secretário Jean. Por volta de que horas? As primeiras notícias começaram a ser publicadas, nós e outros veículos, por volta de 3 da tarde. Não, para o Jean enviei hoje, quando eu tomei conhecimento da entrevista dele no Globo. Sim. E ontem? Né? Quando o senhor avisou ele ontem? governo do estado, prefeito, Ontem. da falta de vacina? Eu conversei com a doutora Regiane no sábado à noite, quando pegamos o relatório mas a Secretaria de Saúde já vinha conversando antes. Né? Eu tenho esse episódio que o doutor Jean falou, todo o problema vai se dar por conta que o doutor Jean disse que a prefeitura avisou ontem às 18 horas. Eu tenho certeza absoluta que foi um equívoco, ele sabe que não é isso, eu tenho certeza absoluta que ele vai se retratar e a gente tem que considerar toda a pressão que as pessoas estão passando, né? Com certeza ele sabia, eu acho que ele acabou comunicando algo ali que não refletiu ali a vontade, inclusive, dele. Desculpa a insistência, mas qual horário que foi que o senhor comunicou? Desculpa a insistência, mas em favor da transparência que o senhor tanto prega, qual horário que a prefeitura ontem, dia 21, segunda-feira, avisou o governo do estado da falta de doses? Não, sábado. Sábado não avisou. Ontem não. Não, ontem também. De sábado, domingo, o dia todo. Sábado foi antes de ontem. Domingo o Edson teve com Mas o sábado não secretário faltou. Eduardo. Sábado sobrou 59 mil. Posso? Claro, por favor. Nós avisamos no sábado que nós chegamos a 50, quem fez o aviso foi o secretário Zamarco, que aqui está, o secretário adjunto, avisou o secretário Jean que nós chegamos a 59 mil doses e que, portanto, necessitaríamos de vacina no final de semana para dar prosseguimento à vacinação da segunda. O secretário Jean disse ao doutor Zamarco que iria, então, providenciar o envio de vacinas para nós no final de semana e também na segunda-feira. Durante a semana, nós recebemos, na terça-feira, 150 mil doses de AstraZeneca, na quinta-feira, 100 mil doses de Coronavac, no sábado, 68 mil doses da Pfizer. Durante toda a semana nós fomos conversando, eu fui conversando com o secretário adjunto, o doutor Eduardo, nós fomos trocando as informações, né? Exatamente informando a situação que, como havia uma busca muito grande de vacinação, felizmente a cidade de São Paulo já vacinou 50% da população elegível com mais de 18 anos, nós já vacinamos 50% da população e havia então a necessidade de que a gente recebesse mais doses. Ontem, durante todo o dia, eu liguei várias vezes para o Dr. Jean, ele me retornou, era 10 horas da noite, né, para eu poder informá-lo então do que havia acontecido durante o dia. Fui informado durante o dia pelo secretário Eduardo, o secretário adjunto, que nós receberíamos hoje 180 mil doses, 186 mil doses de Coronavac para que a gente retomasse a vacinação amanhã para a população de 49 anos. E vamos receber hoje ainda 30 mil doses de AstraZeneca, o que nos garante a aplicação a partir de amanhã de segunda dose até sábado, né? E também recebemos por parte do doutor Eduardo a confirmação que deveremos receber mais lotes durante a semana. Também ontem fizemos uma reunião com o Ministério da Saúde, que nos informou que a cidade de São Paulo deve receber entre hoje e amanhã as doses da Janssen.
o Ministério está priorizando a distribuição da Janssen para as capitais. Ontem, o representante do Ministério aqui em São Paulo esteve reunido com a nossa equipe, dizendo então que o Ministério deve, entre hoje e amanhã, mandar as doses da Janssen. Com isso, nós garantimos a retomada da vacinação amanhã. Hoje a gente reabastece os postos. Amanhã reabre a vacinação para 49 anos, esse incluindo a dose também. Quinta-feira, vacinação para as pessoas com 48 anos. E sexta e sábado, a vacinação para pessoas com 45, 46 e 47 anos. Secretário, quanto à segunda dose, vocês usaram nesse período para evitar a falta de doses uma parcela daquelas doses de segunda dose que estavam guardadas, como a prefeitura tem feito desde o início da imunização. Quantas doses foram usadas que eram destinadas para a segunda dose? Quantas dessas doses que chegam hoje vão ser já direcionadas para esse estoque de segundas doses? Isso vai ser feito, né, para evitar a falta de segundas doses lá na frente, quando o pessoal começar a se aproximar da data dessa aplicação da segunda dose, né, e se existe o risco dessa falta, né, considerando esse processo de escalonado também de chegada de lotes de vacina em São Paulo. Nós precisaríamos até sábado de 16 mil doses da AstraZeneca. Eu combinei ontem com o doutor Eduardo que a gente recebe o dobro disso exatamente para não correr nenhum risco. A gente recebe hoje 30 mil doses de AstraZeneca. Neste momento, as faixas etárias que estão tomando a segunda dose, basicamente a AstraZeneca, porque a Coronavac ficou um período grande sem a gente aplicar a primeira dose, a Pfizer só vai ter segunda dose daqui a algum período. Então, nesta semana, é basicamente segunda dose de AstraZeneca. Nós tínhamos um contingente de cerca de 16 mil doses a serem aplicadas. A Secretaria Estadual está nos enviando 30 mil doses. Secretário Prefeito, essa antecipação que o governo de São Paulo tem feito do calendário, parece que não está sendo alinhado com a capital, principalmente. O quanto isso tem atrapalhado a campanha de vacinação? Está achatando cada vez mais o calendário? Não, tomar um pouco de cuidado. Está alinhado com a capital. O governo do estado fez a sua divulgação. Nós, por uma questão de logística, porque essa faixa, eu acabei de falar, de 50 a 59, eram 1.400.000 pessoas, evidentemente ia ter fila, se a gente não escalonasse, ia ter fila que é daqui até no estado do interior. Fizemos o escalonamento, né? Então está alinhado. Existe agora uma situação pontual que a gente vai buscar resolver. Você falou de transparência, eu adoro transparência. Eu falei com a doutora Regiane no sábado às 19h36. Perfeito. Eu queria saber sobre leitos. Esses 10 leitos aqui, eles são parte daqueles 250 anunciados anteriormente, ou eles já são uma tentativa, que a gente está vendo que a média móvel já está começando a aumentar de novo lá na frente. Nós vamos ter um maior número de internações. Vocês já estão computando isso, já estão tomando medidas para lá na frente? Queria uma análise desse período. Faz parte dos 250 leitos, né? A gente já, lá atrás, há mais de um mês, já tinha planejado fazer a abertura desses 250 leitos. A gente fez a entrega dos leitos lá no Hospital Guarapiranga, agora mais esses 10 aqui. Também programação para entregar outros e fazer o cumprimento de entrega dos 250 leitos, aproveitando a tua pergunta, que depois pode ser leitos reversíveis, que acabando a pandemia, né, eles vão ser utilizados pela população normalmente, não vai ser desativado. Então, o recurso da prefeitura é empregado que vai ser bem utilizado agora e posteriormente. Prefeito, só uma questão de entendimento mesmo, né? O governo estadual informou ontem que essas doses da Janssen vão ser distribuídas para os 645 municípios do estado. Tanto o senhor quanto o secretário lembraram que a determinação do Ministério da Saúde é priorizar as capitais. Bem, o governo estadual não vai tomar essa diretriz, mas a capital lembrou que isso é uma determinação do Ministério da Saúde. Como é que fica essa comunicação? Quanto que a gente vai ter de vacina da Janssen ou não? O senhor sabe dizer? E se realmente vai ser concentrado na cidade de São Paulo, no caso a capital? Continua as 400 ou 180, né? Se for direto. Isso, se for direto, aí a gente realmente teria que receber, segundo ontem o representante do Ministério, que esteve reunido com a nossa equipe, algo em torno de 400 mil doses, né? O que seria bastante suficiente para a gente terminar com a vacinação dessa semana. Então, a princípio que eles nos disseram que a gente deve receber entre hoje e amanhã, não disseram ainda a quantidade. E reafirmaram que nesse momento, essa dose de 1 milhão, esse lote de 1,5 milhão de doses que chegaram, seriam priorizados apenas as capitais.
E as tratativas com o governo do estado para que ele não distribua para os 645 municípios e fique na capital, isso está sendo feito pela prefeitura ou não? Não, mas aí é uma tratativa muito mais entre o Ministério e a Secretaria Estadual. E aí, ao final, o município recebe aquilo que for determinado pelo PNI e também pelo Estado. Secretário, sobre os leitos, deixa eu voltar ali. Com relação à média móvel, que a gente vê que já está aumentando um pouco. Como é que vocês estão se preparando ali para frente, que deve aumentar o número de internações também? O que tem acontecido? A gente continua num cenário de ascendência da média móvel de 14 dias nos casos novos de Covid. No entanto, numa velocidade menos acelerada do que nós tínhamos ao final de maio, né? Então isso nos garante que o planejamento que a Secretaria Municipal, junto com o prefeito, havia feito de 250 novos leitos, nós daríamos suporte à pressão eventual que o sistema poderia ter. Tanto é que nós estamos hoje, na noite de ontem, a taxa de ocupação dos leitos UTI é de 71%, e dos leitos de enfermaria, inclusive, muito baixa, 53%. Nós estamos hoje com 1.431 leitos de UTI e 1.352 leitos de enfermaria. Então, nós acreditamos que mesmo que haja algum tipo de reincidência, de avanço na média móvel, com o planejamento que nós fizemos, a gente conseguiria atender toda a população. Quando terminam de ser entregues esses leitos? Nós estamos já na fase final, acreditamos, o planejamento é até o final deste mês, todos os 250 leitos estarão implantados. Só pode me responder mais uma pergunta, prefeito ou secretário? Só até sábado, o público-alvo de 40 a 49 anos perfaz 850 mil pessoas. E pelos cálculos que o senhor nos forneceram, a gente vai ter aí pouco mais de 200 mil doses. A gente pode garantir, a Prefeitura de São Paulo pode garantir que até sábado, problemas como ontem não vão ocorrer novamente? O que é importante vocês entenderem é o seguinte, a divisão e o planejamento é feito em cima da informação do censo que dá um número cheio das pessoas elegíveis que podem ser vacinadas. No entanto, em cada um desses contingentes, nós já vacinamos pessoas com comorbidades, professores, área de segurança, metroviários, cobradores, motoristas, pessoas com deficiência definitiva. Então, nós já temos um público deste público-alvo que já foi vacinado. Então, isso reduz exatamente essa quantidade máxima que, a princípio, é estabelecida de planejamento. Então, seguramente, normalmente, 50%, quando você abre uma faixa etária nova, entre 50%, 40% a 50% já tomou a vacina, o que nos faz exatamente garantir que o planejamento que a gente tem na Secretaria, ele possa ser cumprido.